Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para falar com vocês sobre muitas gostosuras, principalmente no episódio de hoje. Tenho certeza que você vai adorar o nosso bate-papo aqui no Expo Taon. Eu sou a Gi Espanholo e estou recebendo hoje para conversar conosco ela que é confeiteira, empreendedora com mais de 13 anos de experiência, fundadora da marca Ana Formiga Bolos e Doces. Ela já formou milhares de confeiteiros pelo Brasil e é referência quando o assunto é inovação e qualidade na confeitaria. Ao longo da sua trajetória, firmou parcerias com grandes marcas, como a Ferrero, por exemplo, e trouxe para suas receitas todo o encanto de ingredientes, palavra difícil, de ingredientes icônicos, como a Nutella, transformando doces em verdadeiras experiências. Falar de doce é uma delícia e eu tenho certeza que bate-papo com ela também vai ser. Nossa convidada, Ana Carolina Couto, mas todo mundo conhece como Ana Formiga. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Fiquei emocionada aqui com a apresentação. Bom. Muito bom estar aqui. Faltou um complemento aí nessa apresentação, que eu fui cliente Riber todo esse tempo. Eu sou do interior de São Paulo e eu era atendida pela Riber, comprava Nutella pela Riber. Que legal. E estar aqui hoje é um prazer, uma honra muito grande para mim, né? Esse processo de evolução da minha carreira. Então, vou aproveitar o gancho e já te perguntar como que começou isso. Você é da onde? Qual eu sou cidade? de Itu, interior de São Paulo, isso. E como que era esse seu início aí, né? Sendo cliente Riber, aqui no interior de São Paulo, não tinha ainda a fama, né? Exato. De uma das melhores confeiteiras aí. Então, como que foi esse início seu? Foi difícil? Foi bem desafiador, né? Eu fiquei por 13 anos com a confeitaria, mas a minha formação, a primeira formação, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em dermatofuncional. Olha! E aí meu pai tinha uma indústria em Itu, né, uma terceirização de componentes, e essa empresa fechou. E aí eu me vi numa dificuldade de conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, e aí eu tive a ideia de começar a fazer os doces para vender. Eu falo muito isso, que muitas pessoas, ela vem para a confeitaria pela dor. Ela pode gostar, mas ela vem pela dor e se apaixona e fica, e foi assim comigo. Então, eu comecei a fazer os doces na necessidade, e aí virou a minha principal profissão. Tive confeitaria por muitos anos. Pós-pandemia, entrei numa sociedade que não deu muito certo, né? E acabei encerrando a atividade com a confeitaria. Foi aí que eu dei o foco, já dava aula, já era culinarista de algumas outras marcas, e aí dei continuidade, e eu estava achando muito engraçado, que eu lembro que assim que eu comecei, eu falei para minha irmã assim, olha, você aprende a tomar conta da loja, porque eu não vou ficar aqui, eu quero fazer uma faculdade, quero entrar numa indústria, e eu quero dar aula, eu gosto de ensinar. E aí, Deus já sabia de tudo, e deu super certo. Estou há 2 anos com a Ferrero, né, trabalhando como consultora técnica, nos projetos de geração de demanda, consultoria, mas não foi nada fácil, né? Imagino. Como muitas profissões. E é legal você citar isso, né? De ter uma meta. Quer dizer, você estava tendo sucesso, né, naquilo que você estava trabalhando e tal, mas você tinha uma meta onde você queria chegar. Exato, eu falo muito isso, sabe, para as minhas seguidoras, minhas alunas. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí onde você se perde, né? Porque daí vem as dificuldades, da gente pensa assim, não, vou largar a mão de tudo, vou partir para outra coisa. Mas quando você tem um propósito, aí tudo fica mais claro, né? Não que fica fácil, mas fica claro. Para vir as dificuldades, você falar, não, eu vou levantar, vou refazer quantas vezes for preciso, mas eu vou concluir o que eu quero para mim. Bacana. Né? Ô, Ana, agora nós viemos assim de um ano desafiador, né? Principalmente com a crise do cacau e tudo mais. Pensando nisso, como você enxerga, analisa, né, a questão da confeitaria agora para o final desse ano, especialmente para o Natal? Olha, como você disse, né, realmente foi bem desafiador, mas eu acredito que as pessoas, elas não param de consumir. Nesse tempo todo, a gente teve aumento do café, aumento da carne, aumento do ovo, e nenhum cliente deixou de consumir esses produtos pelo aumento do preço. O cliente vai dando um jeitinho, mas ele vai e ele vai adquirir. Então, eu acho que as confeiteiras, né, pessoal aí, donos de confeitaria, padaria, deve ter toda perspectiva aí para o final do ano, que eu acredito que vai ser surpreendente, né? As pessoas já estão se preparando para isso, e eu acredito que vai ser muito bom, né? Acho que a gente tem que
pensamento positivo, ter estratégia. Eu não colocaria itens grandes, muito caro, reduziria até tamanho de torta mesmo, né? Antigamente a gente fazia aquelas tortonas para vitrine de 25 de diâmetro. Hoje eu aconselho, faz de 15, faz menorzinha, porque não deixa de comprar. Só que vai comprar um produto mais acessível, né? E isso é muito importante. E também usar ingredientes estratégicos para agregar valor, que é no caso da Nutella, né? A gente fala muito isso, né? Uma torta comum é um valor, uma torta com Nutella você pode cobrar que seu cliente está disposto a pagar isso, né? Então tem que ter essas estratégias para estar lançando o cardápio aí, eu acredito que vai ser um sucesso. Ai, que bom. E considerando a sua experiência, né, com 13 anos de confeitaria, você indica, né, até para investimento, itens mais presenteáveis ou para ceia de Natal mesmo? O que você acha que vai ter mais saída? Eu acho que os dois, né? A gente tem que pensar nos dois. Porém, eu acho que os itens presenteáveis, ele tem mais opções de saída. Por quê? Como que o pessoal às vezes está economizando, ali ele vai fazer a sobremesa em casa, para a família, tem essa chance. Lógico que tem pessoas que não têm tempo para nada e ela vai acabar escolhendo a comodidade de estar encomendando esse produto. Mas Natal, todo mundo dá presente, né? Então, assim, eu sempre dou de sugestão, né, os itens que a gente pode fazer, no caso com a Nutella, os cookies recheados, biscoitinhos, mini panetone, né, que tem os panetones maiores, que a gente sabe que fica um pouquinho mais caro, né, mas o pessoal faz muito amigo do chocolate, amigo secreto, e esses itens, eles são sucessos de venda nessa época. E é uma delícia, né? Ganhar, por exemplo, um panetone do tamanho dessa caneca de muito presente bom. já é um mimo, assim, delicioso. Com que certeza. agrada qualquer paladar, qualquer gosto, né? Com certeza, é muito bom. Eu falo, não me dê perfume nem flor, não. Me dá coisa de Isso. comer, por favor. Principalmente chocotone com Nutella. Exato, fica maravilhoso. Fica. Ô, Ana, pensando então nessa questão, né, para o confeiteiro se preparar aí, de repente já começar a fazer um estoque, quais os itens que você acha que ele já deve ir comprando aí para o estoque de Natal? Olha só, vamos falando de Nutella. A validade da Nutella é maravilhosa. Sem contar que depois que abre, né, o balde, ela tem a duração aí de quase 1 ano em temperatura ambiente. Então, já tá na hora de fazer estoque, né? Então, é um item que, ó, você pode estocar para o Natal, para Páscoa, que vai aguentar tranquilamente. Chocolate, a gente sabe que pode ser que tenha mais um aumento, né? Então, as gotas, né, de chocolate são bem importantes, né? O pessoal já tá estocando também. E aí, você criar um cardápio inteligente para essa data, né? Você não vai ficar colocando produtos tão diferentes que você tem que ter insumos que você não tem no seu cotidiano. Certo. Então, torne o seu item presenteável. De repente, a pessoa tem uma loja especializada em cookies. Então, ela não vai fazer panetone, porque o foco dela é cookie. Então, vamos lá investir numa embalagem de Natal bem bonitinha, porque se ela investir naqueles insumos e se por acaso não sair, ela vai continuar a usar aquele produto, né? Então a gente tem que ser o mais estratégico possível. Não ficar inventando muita onda e investir naquilo que sabe que já vende bem e que já tem um sucesso. A Nutella, você, né, já citou várias delícias com Nutella, como o panetone, o cookie, né? Tem alguma outra forma de incorporar a Nutella nesses produtos, já que é um alimento bem versátil? Sim, a Nutella, a gente briga muito com isso, né? Porque a gente quer que as pessoas entendam, porque tá todo mundo acostumado de usar Nutella com leite em pó. E a Nutella, ela combina com vários outros ingredientes, né? Por exemplo, tem uma torta que eu faço de maracujá com Nutella, que é sensacional. O coco com a Nutella. Então, além desses itens presenteáveis, tem sobremesas incríveis também, que pode estar usando essa combinação de Nutella, né, para ceias e tudo mais. A Nutella, ela não é um produto que dá para misturar, então a gente não costuma fazer uma mistura de mousse de Nutella, a gente usa Nutella nas finalizações, porque daí mantém a textura e o sabor intenso dela. E é uma delícia, né? É muito bom. É um desperdício misturar, né? Exato, porque às vezes quando você mistura, o cliente duvida se você está usando Nutella de verdade, porque já perde a intensidade do sabor. Por isso que a gente recomenda usar em porções pequenas, né? A gente fala muito sobre isso também, porque no Brasil a gente tem o hábito, né, do exagero, e a Nutella a gente fala que o menos é mais.
Se coloca muita quantidade, ela fica enjoativa, além de encarecer o produto, né? A gente quer que o pessoal ganhe dinheiro com Nutella, não perca. Então, por isso que a gente recomenda aí o uso mais ou menos de 20 gramas por porção, que é uma quantidade bem equilibrada e vai ficar sensacional o produto. E como despertar o desejo imediato do consumidor em adquirir aquele produto? O que você orienta? Ter uma embalagem bonita, uma vitrine bacana, promover degustações, o que você orienta? Olha, tudo isso que você falou faz total sentido, mas uma coisa que é um ponto crucial e muita gente ainda não aproveita são as redes sociais, né? Então fica aí até um chamado para você que tem vergonha de fazer vídeo, que fala, não, vou deixar. Hoje, quem não está nas redes sociais, futuramente está fora do mercado, né? Então, tá na hora de todo mundo acordar e começar a fazer produção de conteúdo para vender o seu produto. Quando eu tinha loja, eu lembro que eu pegava meu celular, abria um doce e comia aquele doce mostrando pro pessoal. Passava, horas, já tinha esgotado. Porque você desperta o desejo. Eu falo por mim, às vezes eu vejo alguns stories, o pessoal comendo, eu fico toda lumbrigada para comer aquilo também, né? Então, a rede social, ela tá aí para a gente utilizar, né, de diversas formas, interagir com o público, abrir caixinha de pergunta, coloca lá nos stories qual sabor não pode faltar de panetone, né, no cardápio, coloca lá enquete para o pessoal engajar e você ouvir seu público, né? Sim. As degustações, muito importante nas lojas, mas a rede social traz esse público para a loja. Quando eu estava nesse processo de loja, teve uma época que eu tive que dar um passo para trás, que foi voltar com a produção para minha casa. E esse passo para trás foi bem assim determinante, que foi onde eu comecei a me posicionar como uma empresa. E aí eu me surpreendi porque eu estava na sala da minha casa com um balcãozinho, 2 mesinhas e chegou uma turma tipo de 20 pessoas. Porque eles me viam no Instagram e como eu sempre me posicionei como uma empresa, eles acharam que era uma confeitaria e foram lá. E eu fiquei desesperada. Eu falei, agora eu vou ter que abrir de novo a loja, né? Porque eu não estava com a loja aberta. Então é isso que eu gosto de passar. Por mais que você tenha o seu ateliê dentro da sua casa, ou o que for, ou você tenha uma padaria pequenininha, uma confeitaria pequenininha, você tem que se posicionar, né? E atrair esse pessoal para dentro da sua empresa. E as degustações são incríveis. E a embalagem é um conjunto, né, de coisas que vai, com certeza, fazer que o faturamento bombe aí no final do ano. Ai, que legal. Por falar em faturamento, como definir aí os valores, né? O que você orienta em relação à precificação? Muito importante você falar isso, né? Eu faço trabalho de consultoria técnica da Nutella no Brasil todo. E eu acabo ficando triste quando eu passo em alguns lugares e implanto uma receita e a pessoa olha e fala, esse eu vou vender por tanto, sem nenhuma base. E isso vem acontecendo muito. E é triste porque às vezes fala assim, mas a Nutella é caro, mas não dá dinheiro. Mas você tá precificando? Você tá cobrando pelo seu produto da forma correta? Né? Então, assim, deveria ser uma exigência. Eu vou abrir um estabelecimento, vou abrir uma padaria, uma confeitaria, eu preciso ter a ficha técnica dos meus produtos. É muito importante você saber quanto tem de gasto ali. Não é só, o pessoal faz, é uma continha vezes 3, não lembra que tem o funcionário, não lembra que tem o aluguel, né, as despesas fixas, as despesas variáveis. Então, é muito importante que aprenda a precificar. A gente vê muita gente interessada em pegar receitas, em fazer cursos com profissionais incríveis, mas esquece da precificação. E é ela que é a essência do negócio. Quando você está cobrando um valor certo por isso, com certeza você vai ver o seu retorno. E para quem está começando agora na confeitaria ou de repente quer dar uma incrementada aí no seu negócio, você tem alguma receitinha autoral que você pode passar para a gente ou dar alguma dica? Sim, eu tenho várias receitas autorais, inclusive no meu Instagram, Ana Formiga Oficial. Eu sempre compartilho conteúdos. Tem no Instagram da Riber receitinha minha também. Tem. E assim, olha, gente, eu vou falar de uma específica que tá sendo minha paixão, porque eu tô vendo o resultado das minhas alunas, que é o cookie, né? O cookie tá super em alta, o cookie recheado com Nutella. É um produto que ele tem, assim, uma margem de lucro maravilhosa. O custo dele, com os produtos da Riber, aproximadamente aí R$3. O pessoal tá vendendo de 12 a 15. E ele tem uma validade maravilhosa, 90 dias congelado, a pessoa tira do freezer, põe no forno e manda para o cliente. Então, assim, tem bastante empresas que estão trabalhando com ele no delivery, no pronta entrega, e está tendo, assim,
uma rentabilidade maravilhosa. Então, a minha queridinha é o cookie. Vou passar para vocês. Isso. Passa lá pra gente colocar no nosso Instagram também. Com certeza. Ana, agora, a gente falando de tanta coisa gostosa, né? Claro que eu lembrei do morango do amor, né? Viralizou assim do nada. Como que acontece esse tipo de coisa? Porque o morango do amor não era assim, não é nada, nossa, extraordinário, que nunca ninguém tinha visto, né? Na sua opinião, o que aconteceu? Então, olha só, o morango do amor não é novidade, né? Inclusive, eu resgatei uma live minha de 2022, que eu ensinei a fazer esse morango do amor. E daí a gente tem um influenciador, né, o Igor Rocha, e ele postou numa rede social dele e viralizou dessa forma absurda. Eu achei maravilhoso, porque como nós falamos, né, da crise do cacau, refletiu muito na Páscoa. Então, tiveram muitas confeiteiras que não conseguiram faturar o que precisavam. E assim, eu fiquei emocionada de ver vários vídeos das confeiteiras com milhares de pedidos, elas sem dormir. Eu acho pouco, eu quero que vocês trabalhem muito mais e ganhem dinheiro. Mas eu acho triste por certo lado, quando a pessoa não precifica e ela tem todo esse trabalho com custo alto, o morango aumentou, corante vermelho esgotou da indústria, né? Açúcar, estava tudo difícil. E a pessoa não cobra um valor justo por aquilo. Porque o morango do amor é uma receita muito barata, mas o trabalho é gigantesco. Imagino. Então, quando a pessoa não tem essa noção de precificar o trabalho dela, é muito triste, porque daí vai chegar, ela vai falar, não fechou a conta, não valeu essas noites em claro, né? Então, eu acredito assim, eu achei que foi incrível para a confeitaria, né? Muitas confeitarias que nem eram conhecidas ficaram pelo morango do amor, e eu acho que tem que aproveitar, né, esse boom que teve e tá lançando produtos novos, espero que aproveitaram pegando contato desses clientes, fazendo uma base de dados legal, né, para estar oferecendo os outros produtos. E que venham muito mais viralizações da confeitaria, porque eu acredito que ajudou muita gente. Ai, que bom. Eu, particularmente, prefiro morango com Nutella. Eu também. Né? Mas eu fiz. No meu Instagram tem a receita do morango do amor com Nutella. Ah, é? Incrível. Menina, ficou maravilhoso. Eu vou ver, então. Porque eu costumo comer assim, lavo o moranguinho, coloco Nutella e como. Perfeito. Sem fazer nenhum. Eu não gosto do caramelo. Aquela sensação do vidro me deixa agoniada, assim, sabe? Agora, fazer um bombonzinho de morango banhado com chocolate e Nutella dentro. Ai, tudo de bom. Tudo de bom, gente. Tudodebom.com. Ô, Ana, a gente já tá chegando no final do nosso bate-papo, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria, né, da Riber Foods e da Nutella, né? Como que essa parceria traz inovação, tendências para o mercado? Me conta um pouco sobre isso. Então, né, como eu disse, eu falo sobre essa parceria com a Riber e realmente me emociona, porque para mim foi muito doloroso ter que encerrar as atividades da minha confeitaria, e eu lembro com todo carinho o vendedor que me atendia, o Rafael, e aí com todo carinho ia lá, e aqueles baldes, caixas de Nutella. A Riber é um dos nossos principais, né, distribuidores, e a gente tem um carinho muito grande, porque a Riber ela não pensa só em vender, né? Então sempre ela está investindo em conhecimento para o cliente. Como eu disse, eu trabalho com as consultorias. Essa semana mesmo eu atendi uma cliente da Riber de Tatuí, a Clara, e 83 anos de tradição. Eles estão na quinta geração da família. E passei o dia com eles, incluí novas receitas com Nutella, né? A gente tem esse projeto que chama Nutella Inspira, e com parceria com a Riber seleciona esses clientes que querem participar. Inclusive, já vou deixar o convite aqui, solicitem aí para o representante de vocês. A Ana Formiga vai até o estabelecimento, a gente cria cardápio novo, faz uma conexão e inovação, muitas inovações, né, com Nutella, e a gente consegue levar isso para o cliente, faz a ficha técnica, em parceria a supervisora tá junto, o vendedor tá junto, e a gente consegue pegar o cliente pela mão mesmo e apresentar o melhor para ele. Que legal. Ana, que delícia de bate-papo. Foi muito bom. Adorei. Muito bom. Ficaria horas aqui, ó. Nossa, eu também. Só faltou uma Nutelinha pra gente Só faltou. A próxima vez que tiver a Expo daqui, no ano que vem no outro, né? Isso. Aí a gente já vai providenciar isso. Eu vou trazer. Outro bate-papo degustando uma Nutella. Nutella. Um fundizinho, traz umas frutas para não ficar com peso na consciência. Isso. Ana, muito obrigada. Eu que agradeço, foi incrível. Muito obrigada. Obrigada. E assim nós finalizamos esse bate-papo delicioso. É tão gostoso falar de coisa boa, né? De guloseima, ainda mais com a Ana Formiga, que é essa pessoa maravilhosa que participou aqui do Expo Taon com a gente.
Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Tchau, tchau e até a próxima.